Existem 3 jeitos de você fazer a paz. Ou eu chego aqui, cara, armado até os dentes. Domino. Viro pra você e falo assim, amigão, Igor, me dá tudo. Senão, cara, o pau vai comer. Aí você fala assim, meu, fica tranquilo, vai ter paz. E aí, porque eu sou muito mais forte que você, não tem briga. Ou a gente senta na mesa, segunda opção, e negocia. Você cede um pouco, eu cedo um pouco, e a gente chega num consenso. Paz. A terceira é o inverso. Você chega pra mim, fala assim, eu quero tudo. Eu falo, pode levar, cara. Guerra não vai ter. Você se mostra como o fraco. Ou você entrega tudo que o outro lado quer. O que a gente tem que se perguntar não é só, fez a paz agora. Porque senão as pessoas não estão entendendo a geopolítica. Porque o problema não é hoje. O problema é daqui 3, 4 anos. O problema é no meio do caminho. Porque vamos imaginar que você dividiu o mundo em 3. Não tem guerra entre a Rússia, a China e os Estados Unidos. Mas a Rússia vai tentar invadir os Bálticos. Aí você vai falar assim, os Bálticos vão sucumbir só porque não tem os Estados Unidos? Desculpa, não vão. A Polônia vai sucumbir se não tiver os Estados Unidos? Não vai. A Finlândia já não sucumbiu lá atrás e já está preparada e falando assim, tudo bem, vocês vão me largar, mas eu vou lutar até morrer. Então não é que vai ter paz no mundo se você fizer isso. Vai ter um monte de guerra. Não vai ter uma guerra mundial ainda. Vai ter um monte de guerras regionais de cada um desses movimentos. Porque não é... Talvez Taiwan escolha não lutar. Até acredito nisso. Mas eu tenho certeza que a Finlândia vai lutar. Entendi. E o Japão vai lutar. Vai. Então, assim, não é que... Não, pronto, dividimos em 3, tá tudo bem, não tem guerra mundial. Não tem guerra mundial naquele momento, tem um monte de guerras regionais. Aliás, hoje nós não temos guerra mundial. Nós só temos 2 conflitos regionais no mundo. Aliás, a Segunda Guerra Mundial e todas as guerras mundiais, as 2 guerras mundiais, só começam não sendo mundiais. Elas começam com conflitos regionais. A Segunda Guerra Mundial eram 3 países em 3 ofensivas regionais. A Alemanha na Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão na China e na Ásia. 3 guerras separadas, independentes, que só vira mundial quando os Estados Unidos entram. Quando o Japão vai lá... E ataca Pearl Harbor. Percebe? Então, assim, eu não sei o que as pessoas estão falando. E o próprio Trump falou, né? Virou lá uma hora ali para o Zelensky e falou, você está brincando, você está arriscando uma 3ª guerra mundial. Não tem 3ª guerra mundial se os Estados Unidos não entrar. E se ele é o presidente dos Estados Unidos e ele está dizendo que ele não vai entrar em guerra nenhuma e não vai dar sequer armas para a Ucrânia, não faz sentido mais ele falar isso. Não está flertando mais com 3ª guerra mundial. Só tem 3ª guerra mundial se os Estados Unidos participam. Se os Estados Unidos não participar, não tem. Aliás, uma guerra mundial hoje precisa participar a China, precisa participar a Índia, a Rússia, a Europa, o Japão, os Estados Unidos. Senão, não é mundial. Não, mas calma aí, Rock. Não, só estou te descrevendo o que é uma guerra mundial, porque as pessoas ficam falando um monte de coisa que elas não estão conectando, porque assim, não é o campo delas. Meu... O Trump, a sensação que eu tava até agora, cara, era que ele vinha falando absurdos e absurdos, um em cima do outro, tipo Palestina virar, a faixa de Gaza virar um resort e tudo mais. Riviera. Pra que as coisas... Vamos lá. Puta, se esse cara tá falando esse absurdo aqui, cara, as outras coisas começam a ficar meio, assim, menos vergonhosas de se propor. Sabe qual é? Assim, por exemplo... Eu respeito e eu entendo e eu acho que tem fundamento ele virar e falar assim, eu quero fazer a paz na Ucrânia. Eu acho legal isso, eu entendo isso. Só que ele faz diferença qual é a forma que ele vai fazer a paz. Essa é a discussão. Ele não xingar o Putin de nada, não chamar o Putin de nada para fazer o Putin sentar na mesa, tá correto. Mas por que raios que ele tem que xingar o Zelensky? Por que raios que ele tem que falar que o Zelensky é o agressor? Por que ele tem que inverter a ordem natural de vítima e agressor? Quando ele faz isso, ele cria problemas muito graves, porque ele desloca
a capacidade cognitiva das pessoas de compreenderem a realidade, e aí você abre um precedente para um nível de loucura que você leva o mundo para um estado de fragilidade, de instabilidade social, cultural, política, ideológica, tão maluca que você só abre o portão das ideologias extremistas para elas virem varrendo